Olá pessoal, na última aula então a gente deu uma olhada em como eu ia trabalhar com indicadores. A gente pegou lá a segunda questão fundamental e eu dei alguns comentários sobre os cuidados que a gente tem que ter para responder aquela questão. A ideia também é já passar algumas noções básicas do que a gente chama do pilar de conhecimento profundo, que é entendimento da variação. Eu tenho que olhar para o indicador e entender aquela variação. Nessa aula aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre as 4 macroestratégias que nós temos para desenvolver mudanças que vão gerar melhoria. Que, na verdade, é o que a gente quer descobrir, não é mesmo? Se eu soubesse que mudança que eu tinha que fazer, eu simplesmente faria, tá? Então, você deve estar aí travado em vários processos, pensando, pô, o que eu posso fazer de diferente? O que será que vai dar de diferente? Então, aqui a gente tem 4 estratégias para você trabalhar em cima do seu desenvolvimento de mudanças. Bom, a estratégia que a gente mais bate chama da estratégia de análise crítica de processos. O que é fazer análise crítica de processos? É eu entender o que está acontecendo e, com base nesse entendimento, eu vou gerar mudanças que vão fazer melhorias. Exemplos clássicos de ferramenta de análise crítica. Todas quase do Seis Sigma. A gente tem fluxograma. O fluxograma é uma análise crítica, não é? Mapeamento de processos é uma análise crítica. Então, vou lá, mapeio o meu processo e eu vejo, fulano de tal manda uma informação para outra pessoa. Daí ele faz outra coisa. Daí eu olho esse fluxograma e vou questionar, pô, será que essa atividade agrega valor? Se ela não agrega, eu arranco fora. Ou, esse fulano aqui era para mandar uma saída para esse outro aqui que ele não está mandando. Então eu tenho aqui uma desconexão. Então, opa, não tem tio. Nossa, é uma desconexão. Então eu consigo localizar isso daqui e saber o que eu vou mudar. Todas as ferramentas de análise de processo e também de análise de dados da formação Seis Sigma, do Yellow, Green, Black, Belt, elas vão ensinar para vocês uma série de ferramentas de análise crítica. Pensa lá no nosso gráfico de controle, do gráfico do Schubert. Ele também é uma ferramenta de análise crítica. Eu vou analisar a variação do meu indicador e eu vou saber quando que eu tenho que parar e recalibrar o meu processo. É uma análise crítica. Ferramenta de regressão linear é uma análise crítica. Ferramenta de planejamento de experimentos são análises críticas. Então, tudo entra aqui dentro de análise crítica. Eu tenho uma segunda estratégia, que sai um pouquinho do cunho analítico, que é usar tecnologia. Por exemplo, eu tenho lá uma parte que é um gargalo do meu processo. Uma máquina que produz uma peça, por exemplo. Eu tenho ali um gargalo. Eu vou lá, substituo essa máquina por uma máquina mais produtiva, uma tecnologia nova. Isso não é uma melhoria? Uma baita melhoria. Agora, usar a tecnologia era uma estratégia muito cara. Eu tenho que comprar esse conhecimento alheio. E ela também, cheia de armadilhas, tá? Às vezes a gente coloca uma tecnologia no nosso processo e a gente piora, a gente não melhora. Eu tenho vários exemplos disso, eu acho que você pode se lembrar de vários, Tecnologia Fabril é muito fácil, bonito, parecer melhoria, mas e tecnologia de informação? Será que você já presenciou algum lugar onde eles tinham o processo rodando no papel, o processo rodando num software antigo, eles foram lá e colocaram um software novo, moderno, e isso bagunçou tudo a sua rotina de trabalho? Eu acho que eu tenho um punhado de cases completos de problemas que isso acontece na tecnologia. Ok? Sem contar os erros mais bestas, Às vezes o cara compra uma máquina da Alemanha e coloca aqui no Brasil, a hora que ele coloca a matéria-prima do Brasil, a máquina fica louca, A máquina funciona lá bem na Alemanha, funcionando com matéria-prima da Alemanha. Aqui no Brasil ela não funciona com a matéria-prima do Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu digo e repito com cuidado com tecnologia, porque a gente sempre acha que é a maravilha do universo, E às vezes a gente cai do cavalo. Eu tenho uma terceira estratégia de mudança que chama uso da criatividade. O que é o uso da criatividade? Às vezes, a gente está analisando criticamente e a gente fica bitolado numa mudança possível, E eu não enxergo outras mudanças. Um exemplo, isso é um mecanismo natural da nossa mente, tá? Chama criar modelos mentais.
a gente recebe um monte de estímulo para achar uma coisa, para criar um modelo, e daí tudo que entra novo na nossa cabeça, a gente tenta bater aquele modelo. Um exemplo clássico disso é em administração, né? A gente tem um grande modelo mental de achar que boa parte dos problemas são causados por motivação. Você já deve estar ciente disso, a gente vê em todo lugar, sobre o LinkedIn, o Facebook, qualquer lugar, eles vão achar que motivação resolve tudo. O operador produziu uma peça errada, que ele está triste, ele não está motivado, eu preciso ir lá e motivar ele. A gente não tem isso? Por quê? Porque todo o nosso meio, a gente escuta muito falar em motivação, que as pessoas precisam estar motivadas, que tudo é pessoa, que gestão de pessoas é o que há, que motivação é legal. E às vezes não é isso, né? Às vezes o cara não produziu aquele defeito porque ele não sabe como fazer do jeito direito. Então tem que analisar criticamente o processo, não usar a motivação. Isso daí chama modelo mental. E é muito difícil a gente fugir do nosso modelo mental. É muito difícil. Usar criatividade, existem técnicas onde eu aplico um método que vai quebrar o meu modelo mental e procurar alternativas. Um exemplo de método de criatividade é, por exemplo, a técnica do desafio. Ele consiste em pegar um processo ou um produto e questionar as suas características. Por exemplo, a caneta, essa caneta, minha canetão de escrever no quadro. Ela tem, eu estou observando, eu vejo que ela tem uma tampa, ela tem um fundinho, ela é redonda, ela é cilíndrica. A hora que eu abro, eu tenho um negócio que é tipo um pano que vai chupar a tinta. E daí, depois que eu listo essas características, eu vou procurar alternativas. Bom, existe uma alternativa para o fato dela ter uma tampa? Ela não poderia não ter uma tampa? Poderia. Eu poderia colocar um negócio aqui que guardava, né? Que nem a gente tem aquelas canetas. Ela poderia não ser cilíndrica? Poderia. Eu poderia fazer uma que é triângulo, eu poderia fazer uma que é uma bola, eu poderia fazer uma... Enfim, isso é usar criatividade. Eu desafio o status quo, que eu nunca olhei, de uma maneira estruturada. Dentro da plataforma de cursos aqui da FM2S, a gente tem aí um curso de criatividade de 32 horas, onde a gente coloca todas essas técnicas de criatividade que existem aplicadas a processos, né? E produtos também. Então, como é que eu olho para as coisas como estão e vou procurar mudanças criativas? Tá? Então, ele é um curso bem interessante. Se você quiser se cadastrar, ele está disponível aí na plataforma. E, por fim, a gente tem uma outra estratégia que chama conceitos de mudança. Tá, o que é o conceito de mudança? Bom, se eu não sou um cara crítico, se eu não sou um cara rico para colocar tecnologia, se eu não sou um cara criativo, como é que eu vou desenvolver mudança no meu processo? Simples, copie de alguém. Copiar de alguém é um termo muito pesado, né? Copiar. No mundo corporativo, aí, no mundo de empresas, tem uma palavra muito mais bonita para falar sobre isso, né? Que é benchmarking, né? Fazer um benchmark. Brincadeiras à parte, benchmarking não é copiar, tá? Benchmarking, a definição formal dele é ir até uma empresa que conseguiu resultados parecidos com aquele que a gente quer, se inspirar nas mudanças que eles fizeram e trazer essa inspiração para achar as mudanças no seu. Gozado que quanto mais definido tá lá, né? Se eu tenho exatamente a planilha que o cara usou, mais inspirado eu fico, né? Olhar case, olhar as coisas que já foram feitas, tá? Então, isso daqui é fazer o benchmarking. A gente tem ideias de mudança olhando o que outras pessoas já fizeram. Que é uma estratégia bem interessante, tá? Apesar de eu estar tirando um sarro, ela é muito importante. A gente faz benchmark toda hora. Vê o que tem de bom, porque ela poupa muito tempo nosso. Faz com que a gente não reinvente a roda. Chama conceitos de mudança. A gente colocou nesse slide conceitos de mudança, porque em projetos de melhoria, a gente tem um referencial de benchmark bem interessante. Tem uma associação nos Estados Unidos lá, que era um dos alunos do Deming, que eles fizeram uma pesquisa bem grande e eles viram, né, várias coisas, né, vários projetos de melhoria e viram que eles tinham objetivos parecidos e soluções parecidas. Exemplo de objetivo, diminuir o tempo de ciclo. Quantos projetos de melhoria você não consegue pensar em tempo de ciclo? E as soluções também são parecidas. Eu vou colocar aqui no material de apoio para vocês um e-book que a gente fez, né, que traduziu esses conceitos de mudança, né, e a gente colocou alguns cases nossos também para dar uma inspirada aí. Tudo bem? Então essas são as 4 estratégias de mudanças.
Obviamente que a gente vai bater muito forte na análise crítica, tá? Por quê? Porque a análise crítica, ela é a melhor custo-benefício e é mais versátil. Nem sempre eu tenho acesso a benchmarking, nem sempre eu tenho ideias criativas, nem sempre eu tenho dinheiro e tecnologia, mas análise crítica a gente consegue fazer em todo lugar. Tranquilo? Então, gente, é assim que a gente responde, de maneira geral, qual mudança a gente vai desenvolver. Na próxima aula, então, a gente vai começar a entrar numa parte bem mais prática, que é falar sobre os roteiros. Antes de eu entrar para valer nos roteiros, eu vou finalizar a parte dos fundamentos falando das habilidades e dos roteiros de melhoria que você vai aprender na sua formação Seis Sigma. Até a próxima!